Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Por favor, você que... O pessoal está se acomodando, você que está aí na sua casa, abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Esse capítulo é o capítulo da virada. Esse é o capítulo que Jesus Cristo manda o Espírito Santo ficar na igreja para sempre. Eu quero desafiar você, porque esse capítulo é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. E se nós tivermos uma compreensão deste capítulo, esse capítulo pode mudar a nossa história como crentes. Esse capítulo vai trazer a agenda da igreja nos últimos dias. Tá certo? Jesus já veio, os profetas já vieram, os patriarcas já vieram. Nós estamos agora no último capítulo da história. E por incrível que pareça, esse último capítulo é chamado de Pentecostes. E Pentecostes significa a festa da colheita. E eu quero dizer e desafiar você a compreender a mensagem que está aí nesses versículos. Vou selecionar alguns. Atos 2, a partir do versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta. Vamos ler juntos? 17 e 18, vamos lá? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Amém. O tema da nossa meditação hoje é uma igreja que sonha juntos, os sonhos de Deus. Amém? Juntos. Veja que o texto fala que o Espírito Santo veio sobre todos. É o cumprimento da promessa. Fala de jovens, fala de velhos, fala de filhas, fala de filhos, fala de servos, fala de servas. Significa que esse capítulo do Pentecoste é o cumprimento não somente das promessas de Deus em todo o Antigo Testamento, do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Para que eu e você, no poder do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, ou com a presença do Espírito Santo, nós possamos viver e ser igreja nos últimos dias. Vou começar dando preferência para os velhos. Vamos abrir o Salmo do Idoso. Salmo 71. Salmo 71. Salmo 71. Versículo 18. Vamos ler juntos, bem forte. Quem é adulto e idoso fica de pé para ler esse versículo. Jovem e adolescente fica sentado.
adulto e idoso. Cabelo branco, pode ficar de pé. Seu cabelo não está branco, mas está pintado. Fica de pé. Preste atenção. Vocês estão rindo, mas é sério. Salmo 71, versículo 18. Vamos ler juntos, bem forte. Não me des... até a minha velhice e as canse, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu. Louvado seja Deus. Você que é idoso, que é adulto, que é velho, que está assim com dores no corpo todo, pensando que Deus está chamando você. Você está aqui para declarar o quê? As presentes e as futuras gerações, o poder de Deus. Senta agora os jovens e adolescentes. Vamos para Jeremias, capítulo 1. Jovens e adolescentes. Vão subir aí, vão levantar uns meio falsos, mas tudo bem. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Acharam aí? Jeremias, capítulo 1. Jovens e adolescentes, fiquem de pé, por favor. Silêncio. O Senhor está no seu santo templo, cálice dele toda a terra. Jeremias capítulo 1, versículo 4 até o versículo 8. Vamos lá? A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta Então lhe disse: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei o falar, porque não passo de uma. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Então nada de mimimi, nada de dizer que você, eu não passo de uma criança. Deus diz: eu já escolhi você, eu já consagrei você. Você vai ser o meu profeta nos últimos dias, meu missionário. A agenda de vocês, jovens e adolescentes, é ser missionários. Vocês receberam o Espírito Santo para cumprir a missão. Amém? Pode sentar. Então, partindo disso, nós vamos para o versículo. Jovens, velhos, crianças e adultos, sonhando, profetizando, tendo visões, juntos. O Espírito Santo foi derramado para isso. E há 3 detalhes no versículo que eu quero tirar para mim e para você nessa noite. Primeiro, volta lá, por favor. Atos capítulo 2. Diz assim: e acontecerá nos últimos o quê? Dias. Que últimos dias são esses? O dia em que Jesus foi assunto ao céu, e o dia que Jesus Cristo o quê? Voltará. Todo esse período de tempo é chamado na Bíblia de últimos dias. Esses últimos dias são os dias especiais. Esses últimos dias, eles são comparados ao ano do jubileu, o ano aceitável é o tempo da colheita, é o tempo da obra missionária. Se você for lá para 2 Pedro, eu queria que você fosse, segunda epístola de Pedro,
E eu quero chamar a sua atenção para isso. Últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos neste último capítulo da história. Você é um crente dos últimos dias. Não precisa aí ser mormon. Você vive os últimos dias. E é tão interessante porque quando você vai observar lá no versículo, no capítulo 3 de Pedro, versículo 8, o que é que diz aí? O que é que diz? Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como? Jesus pode voltar quando? Hoje. Deus não está preso ao tempo, Ele nos dá o tempo. Então preste atenção. Os patriarcas já vieram, os profetas já vieram, Jesus Cristo já veio. E quando Jesus Cristo veio pela primeira vez e foi, nós passamos a viver os últimos dias. E eu pergunto para você, qual é a agenda da igreja nos últimos dias? Os crentes ficam discutindo. Arrebatamento. A besta que emerge da terra, a besta que emerge no mar, e a besta que está aqui presente. Quem é a besta? Quem é o anticristo? Os dons cessaram, não cessaram? Sabe quais são os dois fatos mais importantes dos últimos dias? A pregação do Evangelho e a volta de Jesus Cristo. Não tem mais nada para acontecer na agenda de Deus. Maranata, ora vem. Nós estamos, a nossa agenda hoje é pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Amém? E aí você precisa entender. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Versículo 14. O que diz esse versículo? O que diz aí, por favor? E será pregado. O que eu e você, nós juntos temos que fazer como igreja nos últimos dias? Pegar o Evangelho e aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Para de discutir. Uma irmã apavorada chegou para mim, acho que ela veio da Assembleia de Deus. Disse: pastor Arival, eu aprendi a vida toda que vai ter um arrebatamento, que vai ser um arrebatamento silencioso. Aí vai começar o milênio. Aí depois vem a conversão de Israel. Aí vem o anticristo. Aí vem isso, aí vem aquilo. Ah, pastor, tem as semanas de Daniel. Tudo isso é distração. Ah, pastor, os dons cessaram. Ah, pastor, é batismo por imersão ou por aspersão? Tudo isso é o quê? Distração. Nós, nos últimos dias, temos que pregar o Evangelho e aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua agenda. O Espírito Santo veio justamente para que esses últimos dias fossem iniciados.
Então troca a sua agenda 2023, põe agenda dos últimos dias. Tá certo? O que eu vou fazer nos últimos dias? Pentecostes diz, prega o evangelho e aguarda Jesus Cristo. Não pode faltar azeite na sua lamparina, porque o noivo pode vir o quê? Essa noite. Essa noite. Ah, meus amados irmãos, nos últimos dias, nós estamos vivendo esses últimos dias. São dias difíceis. São dias complicados. Vivemos como lobo no meio de, como ovelhas no meio de lobos. Mas nós estamos nos últimos. Nós somos as gerações dos últimos dias. Vocês entenderam isso? Nos últimos dias. Primeiro ponto da mensagem. Estamos vivendo. Segunda coisa que o texto nos ensina é, o que diz o texto? Diz o Senhor, derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos o quê? Velhos. Presta atenção. Para o verbo derramarei. Derramar é diferente de contra-gota? É? Derramarei. Esse derramar é um derramar abundante, transbordante. Por isso que Paulo diz que nós devemos ser tomados por toda a plenitude de Deus. Está lá? Está lá. Em Efésios capítulo 3, a oração que Paulo faz. Ele diz, eu rogo para que vocês sejam tomados de toda a plenitude, o quê? De Deus. Que Deus derrame plenamente o Espírito Santo sobre vocês. Espírito de santidade, de santificação. Lá em Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser tomados de toda a plenitude de Cristo. Plenitude de Deus, plenitude de Cristo. Efésios 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas o quê? Enchei-vos do... Ou seja, que vocês sejam tomados de toda a plenitude do Espírito Santo. Então preste atenção, os últimos dias é tempo de missão, mas é tempo também de santificação. Santidade. Você quer ver como é que esse texto é forte? Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. A partir do versículo 10. Pastor, eu estou preocupado com o establishment, com a nova ordem mundial, com o anticristo, blá, 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 blá. Preocupe-se em ser uma pessoa santa. Santidade. Jesus está voltando. E essa promessa da vinda de Cristo é para que a igreja seja mais santa e para que ela seja mais o quê? Missionária. Veja o que o Espírito Santo diz à igreja. Apocalipse 22, 10. O que é que diz? Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo, que tempo é esse? Da vinda de Cristo. Enquanto Jesus Cristo não vem, o que é que nós devemos fazer? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão,
que tenham para retribuir a cada um segundo as suas. Continue o justo na prática e o santo continue o que? A santificar-se. Os últimos dias, o Espírito Santo foi dado para que nós sejamos uma igreja o quê? Santa. Vocês estão entendendo ou não? Últimos dias. O que significa isso para a igreja? Missão. Expectativa da volta de Jesus. Últimos dias significa o que para a igreja? Santidade, santificação. E eu quero dizer para você que cada um é responsável pela sua santificação, o quê? Pessoal. O pastor pessoal, presta atenção, meu irmão. Não seguireis a multidão para praticares aquilo que é mal. Não fica olhando para o injusto. Não fica discutindo com o injusto. Procure viver uma vida de santidade. O Espírito Santo veio para nos santificar. Para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Plena do Espírito Santo. Amém? Terceira coisa. Já são 20 horas. Mas não tem problema não. Hoje é festa. Mas eu queria que você observasse, irmãos, que o discurso de Pedro é maravilhoso. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. E toda a carne significa todas as pessoas de todas as nações. Amém? Toda a carne aqui significa pessoas que serão salvas, que já foram salvas, compradas pelo sangue de Jesus, e que para serem salvas, elas precisam ser regeneradas pelo Espírito Santo, habitadas pelo Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter visão, e nós precisamos o quê? Profetizar. Eu queria que você, por favor, fosse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Faça um estudo sobre visão em Atos. Todas as vezes que fala de visão, está ligado à missão. Não é visão de dor de barriga, não é visão disso, daquilo. Toda visão que tem em Atos é visão para fazer a obra missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Diz assim: morava em Cesareia um homem, de sobrenome o quê? Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Veja que aqui nesse texto, o evangelho vai deixar de ser um evangelho só para judeu, para ser evangelho para toda carne. Veja, capítulo 9, 10 e 11, o que é que diz aí? No dia seguinte, indo eles, caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro airado para a volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto ele preparava a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpede, réptil da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que ele dirigia a ele, diz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres imundo. Sucedeu essa visão por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido o quê? Ao céu. O que é que significa isso? O que é que significa isso? Significa que o evangelho agora vai ser para toda a carne. Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Louvado seja Deus. E Pedro então tem essa visão. E ele vai para a casa de Cornélio.
E lá no capítulo 44, versículo 10, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam o quê? A palavra. Que coisa maravilhosa, irmãos. Visão missionária, Pedro está tendo aqui. O evangelho não é para alguns, o evangelho é para todos. O Espírito Santo será derramado sobre toda carne. Significa que você que é jovem, eu que sou adulto, estou chegando na velhice, todos nós temos que sonhar juntos os sonhos missionários de Deus. Temos que levar o evangelho a todas as nações, porque Jesus morreu para comprar gente de toda tribo, língua e nação. Profetiza, tenha visões, fale, pregue, testemunhe. Foi lido aqui, Atos capítulo 16, tendo-lhes uma visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. O que significa essa visão? O evangelho tem que ir para a Europa, Paulo. Não é para a Ásia, não é para a Bitínia. É o Espírito Santo vai ser derramado sobre os europeus. Deus vai fazer uma obra extraordinária na Europa. E meus amados irmãos, quando eu vejo os vídeos que são mandados dos nossos missionários, eu vejo que há um derramado Espírito Santo sobre toda a carne. E nós, como igreja, temos que ter essa visão. O Espírito Santo foi nos dado para que a gente tenha essa visão, que esse sonho missionário, que o evangelho chegue a todos. E é tão bonito, porque Pedro depois deu um testemunho. No capítulo 11 de Atos, Pedro diz assim, pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom, 11, versículo 17, o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse o quê? Resistir a Deus. O Espírito Santo, o Pentecoste veio para quebrar todas as resistências do nosso coração. E para nos ensinar que nós somos uma igreja missionária. Você que foi recebido hoje, você não veio aqui para brincar de crente. Você não veio aqui para ficar discutindo batismo por imersão ou aspersão. Você não veio aqui para ficar discutindo se tem cessacionismo, se você é arminiano, se outro é calvinista. Para! Você veio aqui para viver os seus últimos dias. Você veio aqui para ter uma vida santa, cheia do Espírito Santo. Você veio aqui para trabalhar, para que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne. Vocês estão entendendo ou não? Quer que eu desenhe? Isso é a igreja. É a igreja de Cristo. Se você não quer ficar aqui, tem outras igrejas. Mas enquanto eu for pastor aqui, eu vou morrer defendendo essa visão. E olha que eu tive uns convites para ir para os Estados Unidos, mas não vou não. Pastor, vem plantar a igreja aqui. Eu falei, estou fora. Nós temos que comprar o galpão, temos que construir o templo aqui. Nós temos que levantar uma geração nova aqui de jovens, de adolescentes dessa igreja, que vai bombar no Espírito Santo. Vai bombar. Os próximos anos da história dessa igreja será anos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Tá certo, meu irmão? É desse jeito. Entendeu, Beruel? Lá em Roma vai ter um avivamento em Roma. Aqueles padres tudo de joelho, chorando pecado. O povo romano, as novas gerações, os jovens sonhando, junto com os velhos. Esse é o projeto de Deus para nós.